Nós celebramos o 25º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus nos exorta nesse domingo a, olhando para dentro de nós, perceber para onde o nosso coração tem se movimentado, e mais que isso, quais sentimentos e, consequentemente, quais atitudes temos assumido. Para entendermos devidamente o que Deus espera de nós hoje, a palavra que Ele tem, é preciso que nos recordemos do domingo passado. Lembra qual era a pergunta que Jesus fazia? Primeiro ele pergunta aos seus discípulos o que a multidão entendia a respeito dele. Lembra lá? O pessoal fala, uns dizem que o Senhor é Elias, outros que é João Batista, ou algum dos profetas. Aí Jesus traz para eles, e vós? Quem dizeis que eu sou? Eu lhes dizia que essa pergunta é tão importante, ela é a pergunta mais importante das nossas vidas, porque é a partir do que Jesus significa para mim, como eu expresso o meu comprometimento com Ele, que é definida a minha eternidade. É que está o ponto. E Jesus não pode ser apenas alguém importante em nossas vidas. Ele precisa ser o primeiro, aquele que está no centro, a referência primordial da nossa história, das nossas vidas. E nós temos que entender que se posicionar a respeito de Jesus vai ter sempre consequências. Olha a primeira leitura. O livro da sabedoria é chamado, dentro de uma tradição sapiencial, que é o pessoal que a partir da leitura da palavra de Deus começa a entender o cotidiano à luz dessa mesma palavra. E aqui tem um cenário que, perceba, o justo, ele não está sofrendo perseguição por alguma coisa que ele fez para alguém. Ele sofre perseguição pelo próprio fato de ele ser justo. E a gente está num mundo tão controverso, que a justiça não deveria ser algo extraordinário. Não é? O Papa Bento XVI tem uma expressão belíssima. Ele dizia o seguinte: a justiça é dar ao outro aquilo que é dele. O que tem de extraordinário aí? É dele. Só estamos seguindo o curso correto da história, a percepção correta da realidade. O amor que é extraordinário, porque o amor é dar ao outro aquilo que é meu, é doar-me, é diferente. E perceba que não é qualquer tipo de mal que eles arquitetam contra o justo. Eles querem provar se Deus mesmo responde e tentam acusá-lo da morte. É o que acontece com Jesus. Jesus é morto pelo desfecho da sua missão, evidente que foi por amor a nós, mas também porque não foi acolhido, porque não foi devidamente compreendido, porque o povo da época não se voltou para ele também. No entanto, é preciso que hoje, olhando para nós, eu me pergunte o seguinte: eu tenho colocado Jesus, tal como dizia no começo, no centro? Ele já é o mais importante? É a minha referência primeira e fundamental? E repito o que dizia semana passada, essa resposta não é teórica. Eu estou respondendo através das minhas atitudes, das minhas escolhas, daquilo que eu elejo como mais importante e fundamental para mim. Nós não conseguimos fugir disso. Sabe o que é neutralidade? O pessoal fala, não, eu sou neutro. Não existe neutralidade. Até não se posicionar já é um posicionamento. Ou pode ser fruto da omissão, indolência, mas há sempre um posicionamento. E nós precisamos entender diante de quem e para quem nós estamos nos posicionando. Porque olha, o processo de transformação que nós temos que passar, não tem como você encurtá-lo, tampouco acelerar, não tem como. Nós precisamos viver o processo de integridade. Vocês ouviram uma história de que um dia a pessoa viu a borboleta quando ainda era uma larvinha, né? E ficou olhando lá o casulo se desenvolvendo. Aí na pressa, ela não aguentava mais esperar, ela foi e cortou lá. Não saiu a borboleta, por quê? Não estava no processo. Muitas vezes nós queremos fazer o mesmo. A gente está tão ansioso, tão preso no futuro, que a gente quer que tudo aconteça não para hoje, não é para ontem ou para anteontem. Isso tem nos inserido num processo de não realização, porque nós estamos tão cheios de futuro, tão preocupados com o que vai acontecer, que não vivemos Deus hoje e não conseguimos abraçar o processo. É lógico que a definição que eu vou dar aqui, ela é bastante simplista, não contempla o problema em sua realidade, mas certa vez alguém disse que a depressão, por exemplo,
normalmente ela é excesso de passado. Quando nós paramos o passado. O estresse é excesso de presente. E a ansiedade é excesso de futuro. A gente sofre por aquilo que não apenas não aconteceu, mas porque talvez nem acontecerá. Mas nós vamos antecipando as possibilidades. E a pessoa que entra nesse itinerário, ela não vive, ela fica nisso e não respeita o processo. Já pensou se Jesus fosse desistir dos discípulos, porque eles não entenderam o processo, não estavam prontos? Hoje, você parou para pensar o que está acontecendo nesse evangelho? Jesus acabou de perguntar para eles, agora há pouco, quem que ele era para eles. E Pedro fala, o Senhor é Messias. Só que quando ele, em Mateus, ele diz que Pedro é a pedra sobre a qual edificar a igreja. E certamente quando eles viram aquilo, eles ficaram mordidos. Quer queira, quer não. Eu falo, mas por que Pedro? É porque ele tem que ser o primeiro. Por que eu não posso ser eu? A gente não faz isso. Mas por que com o outro e não comigo? Mas por que eu não estou vivendo isso e a outra pessoa está vivendo? A gente não consegue viver nossa própria realidade porque estamos olhando para fora. É o que estava acontecendo com eles. No fundo, sabe o que eles estão preocupados? Quem é que vai ocupar o lugar de Jesus? Quem é que vai ser o importante, o mestre? Quem é que vai encaminhar o projeto? E detalhe, olha o contexto. Eu imagino não. Às vezes que tive, como sacerdote, estar perto de alguém que estava para dizer seu sim definitivo a Deus, que estava para se encontrar com o Senhor, é um momento de maior fragilidade. É um momento onde as pessoas procuram reconciliação, e quem não se reconcilia fica atordoado, fica extremamente sensível, oscila muito, né? O temperamento, talvez a expectativa de ver o Senhor, mas ao mesmo tempo o apego ainda a essa vida, é o que nós estamos vendo aqui. É um momento de maior fragilidade. Olha o que está acontecendo. Jesus está falando, ó, eu vou sofrer, eu vou morrer e vou ressuscitar. E qual que deveria ser a preocupação deles? Nossa, olha o que vai acontecer com o Senhor. Eu quero estar perto, eu quero estar junto. Não, eles estão preocupados quem é o maior. Sabe que os vícios, e aqui o vício não é primeiramente o hábito errado, por exemplo. Quando fala de vício, a gente lembra de bebida, de droga, coisas extremas, né? Não deixa de ser. Mas na teologia moral, o vício é aquilo que se opõe à virtude. A virtude, por definição, é a disposição habitual em fazer o bem. Vício, disposição habitual em fazer o mal. Aquilo que contrapõe as virtudes. Os vícios, por exemplo, a cobiça e a inveja. Eles pervertem o sentido da realidade. E a pessoa que se entrega à cobiça ou à inveja, ela não vive o presente, porque ela vive em função dos outros. Padre, o que é cobiça e o que é inveja? A cobiça é querer aquilo que o outro tem. E para mim é uma imaturidade. Porque se você quer o que o outro tem, levanta e vá atrás. É ou não é? Não do que o outro tem, mas de ter talvez a mesma condição, a mesma coisa. A inveja é muito pior. Porque a inveja é ou querer que o outro não tenha, ou ficar triste e incomodado com o do outro tem. A pessoa não vive. Perceba, ela só vai se projetando para fora, e não consegue resolver. É por isso que muitas vezes, quando começamos uma vida justa, como está na primeira leitura, as pessoas se incomodam, porque quem vive diferente coloca clara a pessoa aquilo que ela não está vivendo. É aquilo que eu dizia semana passada. Você percebeu que nós somos a régua das coisas todas? Nós colocamos como a régua. O que para nós, quem faz mais que nós é exagerado, e quem faz menos às vezes é preguiçoso, porque nós nos colocamos como a medida de todas as coisas, e nós não podemos ser a medida, Deus tem que ser a medida. E hoje ele traz um outro sentido, que não é alguma coisa que nós procuramos naturalmente. Ô gente, vamos ser bem sinceros, eu sei que vai muito do temperamento, da postura de cada um, mas a gente quer estar em um lugar importante, sim ou não? Não é verdade? Quem tem irmão? Levanta a mão. Pode baixar. Era uma vida harmoniosa quando criança, não é? Não havia nenhuma competição. Dividia com maior amor as coisas, não é? Olha que benção. Eu com meu irmão, quando eu põe refrigerante, a gente olhava lá assim, ó, na régua, para ver quem tem mais ou menos. Porque no fundo, você quer dizer, eu quero ser amado igual. Mas não. E se for mais que seja, eu. A gente nunca se incomoda quando somos privilegiados. Nós incomodamos como somos preteridos, quando somos esquecidos. Só que o que Jesus vem trazer para nós? Não olha para fora. Não olha
para os outros. Olha para dentro. No reino de Deus a lógica é outra. Nesse mundo funciona a lógica da visibilidade, do poder. Quem tem mais, pode mais, normalmente menos, naquela história. Quem tem mais, chora menos, não é? Essa é a lógica desse mundo. A de Deus é outra. O maior não é o que é servido, é o que serve, é o que se põe à disposição. Mas isso não é uma coisa que nós fazemos naturalmente. Nós precisamos treinar o nosso coração para essa dinâmica de serviço. E nós precisamos parar de romantizar a Bíblia. Quando o Senhor chama a criança e coloca no meio, e abraça aquela criança, entenda uma coisa, a criança, ela não tem o valor que ela tem hoje, não tinha o valor que tem hoje para nós não. E mesmo em outras culturas, na Europa, a criança não tem esse destaque todo não. Hoje, quando você vai nos lugares, tem uma cadeirinha à altura da gente lá, para ela conseguir sentar, não é verdade? Bota lá, ela se senta que nem um pachazão, assim, um rei, assim fica, né? E tem um negocinho só para ela, um cardápio próprio para a criança. Tem lugar que você vai que a criança, não é que eles não cuidam não, mas é mais um, ela não é a mais importante. Ela cresce sabendo que ela vai ter que conquistar o espaço dela. Na época de Jesus era pior ainda, porque a criança, vou dar o exemplo do menino, enquanto ele não atingia os 12 anos, e passar por uma prova chamada Bar Mitzvah, que significa filho do preceito, enquanto ele não provava que ele entendia sobre a lei de Deus, que ele conhecia os mandamentos, conhecia a lei, ele era alguém inapto para o reino, e alguém que só dava custo e fazia o trabalho mal feito. E não é assim que as crianças fazem, sim ou não? Pode falar, é ou não é, sim ou não? Porque é criança, mas naquela época não produz, né? Então alguém que trabalha, você vai ter que investir. Não é assim com o seu filho? Em casa? É lógico que você tem outra leitura da criança hoje, né? Mas tem uns que também chegam uma hora que parece inquilino em casa, não é verdade? Não faz nada, não ajuda em nada e reclama ainda. É ou não é? Você tem que trazer as rédeas da coisa para si. E quando Jesus coloca essa criança, alguém que não tinha ninguém por ela, é como se Jesus dissesse: você quer ser o maior? Seja que nem essa criança, que ninguém se importa de fato com ela. Ela não é a mais importante no meio de todos. Talvez seja a mais esquecida. E por ser a mais esquecida, talvez a mais vulnerável, ela só pode depender de Deus apenas. Ser como criança é conseguir depender de Deus e ao mesmo tempo, para trazer uma imagem nossa, é ter a mesma confiança que uma criança tem. Você que é pai e mãe sabe, se a sua criança pode estar na altura que for, se o pai ou a mãe estende a mão, ela pula. Ela tem certeza que você vai pegar ela. É ou não é? Será que nós temos essa mesma convicção e certeza em Deus? Será que eu tenho me jogado, me lançado nele? Eu tenho ficado refém dos meus medos, das minhas inseguranças? Será que eu tenho me lançado de fato? Ou será que eu tenho feito somente os meus cálculos, olhando o que é mais viável, mas não tem vivido de fato, tem que ser vivido? Você percebeu que ainda nós temos uma visão da igreja e da palavra como algo que vai nos tirar a verdadeira felicidade? Porque na nossa cabeça, quem é verdadeiramente feliz é aquele que desfruta de tudo e mais um pouco, mas não aquele que tem princípios. Os nossos heróis mudaram hoje, as nossas referências. E toma muito cuidado para quem tem sido a referência dos seus filhos, porque tem criança refém hoje de depressão e de ansiedade, porque tem colocado como modelo que ela vê na internet uma fantasia que não corresponde à realidade. Ela vive em função disso, porque nós perdemos as referências de quem são os verdadeiros heróis. Nós deveríamos olhar primeiramente para Deus, para Jesus e para a vida dos santos, que foram aqueles que fizeram o certo, não é verdade? E para quem nós temos olhado? Para quem tem sido a nossa referência? Pode perceber, quando um pai e uma mãe educa direito o filho, traz amor, princípio e valores, o filho cresce como a referência do pai e da mãe. Ele quer ser igual ao pai e à mãe. A referência é sempre essa, porque deixa um legado. Olha, os bens, a riqueza material, é aquilo que você deixa para os filhos, e que às vezes a maioria vai dar problema. Agora, o legado é o que nós deixamos dentro deles, nos filhos, nas pessoas, e tem que ser essa a nossa preocupação, porque sem um coração que se volta para Deus dessa maneira, nós não vamos conseguir dele aquilo que nós estamos pedindo. É o que Santiago está dizendo. Por que vocês não recebem o que vocês estão pedindo? Porque vocês pedem errado, pedem mal. Tem um povo que vive em função de convencer Deus. Aí faz novena,
Nada contra a novena, pelo amor de Deus. Não estou falando mal não, tem que fazer mesmo. Aí faz, não sei quantas quaresmas no ano, faz de São Miguel, inventa outras aí, inventa um monte de coisa. Mas ela não quer mudar. Ela quer que Deus mude, quer convencer Deus. O que Deus está pedindo para a gente? Entenda o processo. Entra nele. E quando o seu coração estiver pronto para aquilo que é seu, vai chegar. Você percebeu que muitas coisas que você tem hoje, um dia foi um sonho muito intenso, e quando você não ligou mais tanto, apareceu? Você tinha tanto sonho de ter isso, aquilo, outro, aí chegou uma hora que você, não, se tiver, tá bom, mas também se não tiver, pronto. Deus preparou seu coração para isso. Hoje você tem, sem que a coisa tenha você, sem que a situação tenha você. Deus jamais diz não. E se Deus não realizou algo na hora, ou quando nós almejamos, é porque tem um porquê em tudo isso. E o que o Senhor espera hoje é que, voltando o nosso coração para Ele, tenhamos essa coragem de nos lançar, de ver uma vida nele, de dar o passo. E somente nós podemos fazer isso. Ninguém pode fazer por você isso. Esse passo de reconhecê-lo e superar as limitações, somos nós que fazemos. E já encerrando, sabe qual que é o ponto que tem que ficar marcado em nós? Você não pode fazer nada simplesmente pelos outros, porque uma hora você não vai ter motivação. Talvez, quando uma pessoa é muito boa para você, ou pode te retribuir, a gente até se motiva por pessoas boas. Mas por quem não merece, por quem não faz por onde, a gente não se motiva. É por isso que nós não fazemos simplesmente pelas pessoas. Nós fazemos por Deus, que nós queremos em nossa fé, que habita a cada pessoa, que está em cada pessoa. Portanto, hoje, não coloca como regra da sua vida os outros. Talvez se as pessoas têm feito mal para você, ou têm falado mal de você, deixa falar. Mas você não faça igual. Porque quem fala de alguém, fala mais de si do que do outro. Porque no fim está apresentando a sua percepção, aquilo que incomoda, as suas motivações, as suas circunstâncias, e mostra um coração distante. Deus quer que você esteja próximo dele hoje. E a grande questão, o que é que tem me impedido, o que é que tem impedido você, o que é que tem nos impedido de viver algo novo nele? O que é que a gente ainda não alcançou? E só para ilustrar isso, ninguém vai alcançar nada se não tiver a coragem de perder um pouco também. Tem uma história que ela expressa bem isso e vai deixar bem gravado no seu coração. Sabe que quando eles vão caçar macaco, por exemplo, tem duas maneiras. Ou eles pegam uma cumbuca é um objeto redondo que tem um buraco no meio, e eles botam uma banana dentro lá. Aí o macaco vê a banana, o que ele faz? Ele coloca a mão na cumbuca e tenta pegar a banana. Só que no que ele tenta pegar a banana, o caçador está esperando já. Só que ele não larga a banana. E por não largar a banana, ele com a mão na cumbuca, o que acontece? Ele vem e é pego. Muitos de nós temos sido pegos pelos sofrimentos, pelas dificuldades, porque a gente não larga aquilo que está dentro da cumbuca. Enquanto você não largar algumas coisas, vai continuar te ferindo, vai continuar te fazendo mal. Estou falando para você largar, por exemplo, os seus filhos. Não é isso, pelo amor de Deus. Está dando muito trabalho, padre, eu vou deixar aqui na igreja aqui mesmo. Não é isso. Deu para entender, sim ou não? Depois o pessoal fala, eu deixei lá porque o padre falou na missa. Não, fui eu não. Nós temos que largar sentimentos, relacionamentos passados, memórias tristes, muitas vezes o luto, que fica ali, a gente fica nele. Não é você largar no sentido de desconsiderar. É no sentido de falar assim, eu vou deixar o passado no passado, eu vou viver o hoje que Deus tem para mim, e vou preparar um futuro de paz. Olha para as pessoas mais experientes da vida, não só de idade, são pessoas que sofreram muito, pode perceber. As melhores pessoas que conhecemos são pessoas que passaram pela escola do sofrimento, e chega um momento que o coração purifica tanto, que elas mesmas já começam a deixar, não se importar tanto com coisa que não merece nossa atenção. Talvez você está tão focado na sua perda, você não tem nem conseguido caminhar num caminho de realização e enxergar que você pode ganhar, porque você está sendo consolado por aquilo que você perdeu, e ficou refém disso. Larga isso, deixa no passado, entrega para Jesus. Mas padre, não foi o jeito que eu queria. Mas já não foi mesmo, vai resolver, não é? Aconteceu. Agora, você tem duas atitudes. Ou você deixa o passado no passado, ou você fica refém dele. Deixar o passado no passado, vai resolver seu hoje, e vai te projetar um futuro melhor. Agora, se você fizer do seu passado uma instância que te condena,
Não importa o que aconteceu antes. Não importa pelos caminhos que você já percorreu. O que importa é o que você vai fazer agora. Não que a sua história vai ser desconsiderada. Deus vai pegar a sua história e mesmo o local da sua maior dor, da sua maior dificuldade, vai ser o maior instrumento para você chegar no coração das pessoas. A sua maior dificuldade, o seu abismo muitas vezes, talvez é a resposta de cura que você precisa para ser cura na vida das pessoas, para ser transformação, para ser realização. Por isso, nessa Santa Missa, não tenha medo de mexer nas suas feridas. Não tenha medo de mexer naquilo que tem que ser mexido, de transformar o que tem que ser transformado. Jesus vai te olhar, não condenando o seu passado, mas dizendo: olha, você pode escrever uma história diferente, você pode fazer diferente. Ele venceu a morte, gente. Ele pode vencer em você isso também. Amém? Fecha seus olhos, baixa sua cabeça e peça ao Senhor essa graça de transformação, de renovação, de cura, de libertação. Peça que Deus de fato transforme o seu coração, transforme a sua história. Amém? Amém.